O padre escondia um segredo que destruiu vidas na Vila da Esperança. A Vila da Esperança, nos anos 30, era um lugar de contrastes vibrantes. Sob o sol abrasador, os campos floresciam em verde, mas nas sombras da igreja, um mistério soturno se desenrolava. O padre José, um homem de olhos penetrantes e risos fáceis, era adorado. Todos na vila o viam como o guardião de suas almas. Mas por trás da batina, ele escondia um segredo que transformaria vidas para sempre. Ana Maria, uma jovem de 18 anos, sempre acreditou na bondade do mundo. Com cabelos castanhos que reluziam como ouro ao sol da manhã, ela levava consigo uma fé inabalável. No entanto, ao entrar no confessionário, sua inocência seria brutalmente desfeita. O interior do espaço sagrado, normalmente reconfortante, estava envolto em um ar pesado de silêncio e incerteza. Quando ela se ajoelhou, o coração pulsava no peito, misturando ansiedade e esperança. "Padre", ela começou, "eu busco perdão." Mas aquilo que deveria ser um momento de absolvição tornou-se um pesadelo. Em um instante cruel, a luz da igreja se apagou, ofuscando a inocência que ali habitava. O toque que deveria consolar transformou-se em um ato monstruoso. Ana Maria saiu do confessionário aturdida, sem compreender que o homem a quem havia confiado sua alma havia se transformado no executor de seus piores medos. De volta para casa, a jovem estava em choque. Ela se trancou em seu quarto, com lágrimas que queimavam o rosto ao cair. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher forte e decidida, percebeu que algo não estava certo. Quando Ana finalmente desabafou, a dor no coração da mãe se transformou rapidamente em indignação. Dona Maria, uma verdadeira leoa, decidiu que não deixaria essa situação em silêncio. Algo precisava ser feito. Ela então decidiu escrever uma carta ao famoso Lampião, o rei do cangaço, cuja reputação a precedia por todo o sertão. A mensagem, carregada de coragem e dor, denunciava as atrocidades do padre e clamava por justiça. A esperança de Dona Maria ardia como uma chama viva. E ela enviou a carta, nem que fosse apenas para aliviar sua própria angustiada alma. A resposta de Lampião chegou, e o sertão tremeu sob a promessa de um ato de justiça. O famoso cangaceiro reuniu sua gangue, prometendo que o sofrimento da vila teria um fim. Na manhã do confronto, a igreja, que era símbolo de proteção, agora se tornava um palco de tensão. A comunidade, que antes se mostrava apática, se aglomerou em torno do templo, ansiosa pelo que estava por vir. O clima estava elétrico, com murmúrios e olhares apreensivos trocados entre os moradores. O padre, agora sem seu véu de respeitabilidade, se via acossado por seus próprios pecados. As sombras de seus atos finalmente tomando fó. A dúvida pairava no ar. Haveria alívio ou uma onda de violência? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão dentro da igreja era palpável. Murmúrios nervosos surgiam entre os moradores da Vila da Esperança, enquanto todos esperavam a chegada de Lampião. O calor do sol parecia derreter a ansiedade, tornando o ar denso. Ana Maria, ainda perdida em suas lembranças, mal conseguia perceber a agitação ao seu redor. De repente, a porta da igreja se abriu com um rangido ensurdecedor. Lampião, impetuoso e firme, fez sua entrada, seguido por sua gangue.
Ele não era o herói que todos imaginavam. Seus olhos carregavam o peso de muitas batalhas. Um silêncio repentino tomou conta da multidão. Todos estavam paralisados, mas a coragem de Dona Maria a fez avançar, seu coração pulsando ferozmente. "Lampião!" gritou ela. "Faça justiça! O padre!" Mas antes que Dona Maria pudesse completar sua frase, um grito cortou o ar. Um morador da vila, Joaquim, despontou do fundo da igreja. Ele estava pálido, como se todo o sangue tivesse escoado do seu corpo. "Não façam isso!" ele exclamou, a voz trêmula. "O padre é inocente." Um murmúrio correu pela multidão e os olhares mudaram. Joaquim continuou. "O que aconteceu com Ana Maria foi um acidente. Ela não sabe das consequências. O padre não é o monstro que todos pensam." Dona Maria ficou em choque. "Como você pode defender um homem que fez isso com minha filha?" As lágrimas escorriam pelo seu rosto, cada gota uma expressão de dor e raiva. "Porque eu também fui tocado por ele," gritou Joaquim, a voz cheia de desespero. Ele se virou para a multidão. "Eu sou seu filho. O padre José é meu pai." Um silêncio quase sepulcral tomou conta do lugar. As palavras de Joaquim ecoaram como uma explosão, reverberando em cada coração. Ninguém esperava isso. A confusão entre amor e ódio se misturava no ar, como fumaça de fogueira. Ana Maria ficou paralisada. Tudo o que acreditava desmoronou. O homem que estava em um altar, a quem havia confiado sua alma, era o pai de Joaquim? E Joaquim, que parecia tão comum, agora revelava ter um vínculo sangrento que tornava tudo mais complicado. Lampião, que até então observava tudo com um semblante de interesse, agora tinha a atenção de todos. "O que você vai fazer agora, padre?" ele questionou, sua voz profunda cortando a tensão. "Vão encobrir esse escândalo? O que farão com Ana?" "Eu sou um homem de Deus", gritou o padre, colocando-se em pé, enfrentando a multidão. Mas não havia mais respeito nos olhos das pessoas, apenas indignação. Ele estava cercado, e ali, em meio a esse confronto explosivo, um outro grito eclodiu. Uma figura feminina irrompeu da aglomeração. Era uma mulher apressada, com uma expressão de terror. "Parem, esperem, vocês não entenderam." Com um papel amassado na mão, ela se aproximou ofegante. "Eu tenho algo a declarar." O murmúrio reiniciou, a tensão voltou a subir. O que mais poderia surgir desse turbilhão? Todos olhavam para a mulher, e a resposta que ela daria poderia mudar a história da Vila da Esperança para sempre. A mulher ofegante parou no meio da igreja, com olhos arregalados transbordando de pavor. "Parem, esperem, vocês não entenderam." A multidão se dividiu, alguns se afastando, outros se aproximando, ansiosos pelo que ela tinha a dizer. O calor intenso do sol parecia evaporar a paciência, enquanto todos aguardavam. Ela levantou o papel amassado, suas mãos tremendo. Isso não é o que parece." As palavras saíam entrecortadas, como se estivesse se esquiçando para respirar. "Eu sou Maria, a ex-mulher do padre José." Um murmúrio de espanto ecoou pela multidão, como se uma bomba tivesse explodido. Os olhos da comunidade se voltaram para o padre, a figura respeitada agora desmoronando diante do peso da revelação. Dona Maria, a mãe de Ana Maria, estava paralisada. Aneus estavam em nó de dor e confusão. "O que você quer dizer com isso?" Sua voz tremia, misturando desprezo e incredulidade. Eu fui casada com ele anos atrás." Maria se adiantou, lágrimas brilhando em suas bochechas. "Fui forçada a deixá-lo por causa de suas promessas quebradas, promessas que ele nunca cumpriu, e agora vejo o que ele se tornou." A indignação se misturava com um mar de tragédia ao seu redor. "Naquela noite fatídica, eu também estava no confessionário. Ele mentiu para mim, me manipulou. Eu o deixei por causa de suas práticas terríveis." Os sussurros e murmúrios aumentaram, e o padre ficou pálido, tentando se defender. "Maria, isso não é verdade. Eu fiz tudo por você,
Pelo amor de Deus, não me venha com suas mentiras. Eu descobri que não sou a única, que há outras. A mulher estava desesperada, quase histérica. Essas criaturas inocentes que ele enganou. Olhe para Ana. Isso é culpa sua, José. Ana Maria, ouvindo a revelação, sentiu que o chão se abria sob seus pés. As peças do quebra-cabeça estavam mudando. O que era verdadeiro ou falso? Sentia-se traída, não apenas pelo padre, mas por toda a sua vida até então. Então ele sempre foi culpado? Sua voz saiu em um sussurro quase inaudível, perdida na confusão. Joaquim, atormentado, deu um passo à frente, sua expressão agora transformada em um misto de raiva e angústia. Como você pode dizer isso, Maria? Se você o deixou, por que não foi atrás de nós? Ele estava confuso. Sentia-se perdido entre a revelação de sua mãe e a proteção do homem que conhecia como pai. Por que teve medo? Fui silenciada por você, por ele. O que eu descobri não era só o secreto de um homem. Era uma teia de mentiras que cercava toda a Vila da Esperança. Se eu falasse, teria perdido tudo. Maria relevava com uma intensidade desesperadora. Lampião, atento a tudo, agora tinha uma nova direção. E vocês? O que farão agora? Essa verdade vai mudar tudo. Sua voz profunda era um eco que abalava a igreja. Havia uma junção de emoções em seu olhar, um semblante que capturava a essência do momento. Um novo silêncio pesado caiu sobre a congregação, que se dividia entre defesa, raiva e confusão. O padre, agora exposto, parecia menor, sozinho. Ele tentava argumentar, mas as palavras não saíam, engasgando-se na garganta. As reações da multidão se tornaram intensas. Alguns viraram-se contra ele, e outros ponderavam sobre a explosão de verdades. Cada um estava profundamente afetado, suas histórias entrelaçadas agora por traumas e segredos. Ana Maria estava em um turbilhão de emoções. Ela olhou para Joaquim, depois para o padre, e finalmente para a mulher, que acabara de declarar a própria história. No fundo, a questão ainda ecoava em sua mente. Quem ela deveria acreditar? O que é a verdade? E o que, afinal, aconteceria com todos eles? Apenas pare, gritou, sua voz cortando a tensão no ar. Não posso lidar com isso. Com o coração em desespero, ela se afastou, buscando um lugar onde pudesse entender a tempestade que se formava em sua alma. E a Vila da Esperança, que já foi um lugar de fé, agora era um campo de batalha, onde a verdade ainda era um mistério a ser desvendado. Ana Maria sentia seu coração disparar enquanto deixava a igreja, um furacão de emoções a envelopando. As palavras de Joaquim e Maria ecoavam em sua mente. Quem era o verdadeiro Padre José? Quais segredos mais aquela vila guardava, escondidos sob a superfície tranquila do dia a dia? Ela se afastou, buscando ar fresco fora daquele ambiente sufocante. O calor do sol queimava em sua pele, mas a frieza dentro de seu peito a fazia estremecer. Quando encontrou um canto mais tranquilo, encostou-se a uma árvore, tentando organizar os pensamentos. Mas a confusão não a deixava em paz. Enquanto isso, a tensão na igreja era palpável. Lampião, com sua presença impetuosa e os olhos que pareciam observar a todos, aguardava a reação da multidão. O que mais vocês não sabem? Ele questionou, sua voz ecoando como um trovão. A verdade é uma espada que corta de ambos os lados. Neste momento, Dona Maria, a mãe de Ana, se recusou a acreditar nas palavras daquela mulher. Você não pode simplesmente chegar aqui e desmantelar a vida do padre com mentiras. Ele é um homem de Deus. Sua indignação era um grito de coragem e desespero, mas havia incerteza em sua voz. E foi nesse instante que um raio iluminou a cena. A porta da igreja se abriu novamente, mas dessa vez um coro de gritos eruptou. Uma jovem atirou-se para dentro.
os cabelos bagunçados e a expressão de pânico. Parem, por favor, parem. Vocês estão fazendo tudo errado. A multidão virou-se, confusa, as vozes se misturando num mar de murmúrios. Quem é você? Alguém gritou. Meu nome é Clara. Eu sou irmã de Joaquim. Ela ofegava, lágrimas escorrendo pelo rosto. Vocês não sabem o que está acontecendo. O padre não é apenas um homem mau. Ele é o culpado por algo muito mais horrendo. Ana Maria, que observava de longe, sentiu seu estômago revirar. O que você quer dizer? A pergunta saiu de seus lábios sem que pudesse evitar. Clara respirou fundo, buscando coragem. Na noite em que Ana Maria foi ao confessionário, eu escutei. Escutei tudo. O padre, ele não falou apenas como um conselheiro, mas como um demônio. Ele fez promessas a nós, jogou tudo no chão. Eu e Joaquim, nós sabíamos que algo terrível iria acontecer. Terrível como? Dona Maria gritou, seu rosto agora cheio de raiva e medo. Ele tá ligado a algo sombrio, não só como padre, mas como homem. Ele fez um pacto. Clara foi interrompida pelos choros de Ana e pelos gritos de confusão da multidão. O que estava acontecendo? Os murmúrios se intensificaram, enquanto as revelações caíam como chuva pesada sobre todos. Alguém na multidão lembrou-se de um rumor que circulava há anos. Histórias de rituais estranhos e desaparecimentos na vila. Você está dizendo que tudo isso é verdade? Eu não sei. Clara se virou para Joaquim, a expressão de desespero evidente. Mas se o que eu ouvi é real, a situação se torna muito mais grave. Mais pessoas podem estar em perigo. Dona Maria, agora em estado de choque, olhou para o padre. Ele estava gelado, a expressão devastada. Os olhos de Joaquim passaram de dor a um nevoeiro de raiva. Não pode ser verdade. O que é esse pacto? O que você sabe? Eu não sei tudo. A voz de Clara era o sussurro agora. Mas uma noite, vi o padre se reunir com pessoas que não eram deste mundo. Ele prometeu poder, e não só poder, mas algo que não podemos imaginar. Eu estava lá e vi. Silêncio. O barulho da respiração de cada um se fez ouvir, pesando como chumbo no ar. Ana Maria, os sentimentos em seu peito tumultuados, percebeu que tudo o que conhecia estava desmoronando. Rituais, pactos. O padre parecia agora uma figura demoníaca, mais do que um protetor. Isso muda tudo. Um eco de gritos se formou, a multidão começando a se dividir entre aqueles que queriam justiça e os que defendiam o padre. Mas antes que pudessem decidir, um estrondo sinistro ecoou. O teto da igreja começou a rachar, e uma sombra escura caiu sobre todos. O que estava prestes a acontecer mudaria para sempre o destino da Vila da Esperança. E nessa nova realidade, quem seria realmente culpado? Cada um tinha suas verdades, mas agora as mentiras pareciam mais aterrorizantes. A ansiedade pesava no ar, enquanto cada um se perguntava até onde a verdade poderia levar. O silêncio na igreja era opressor, como se o ar estivesse carregado de eletricidade estática antes de uma tempestade. As palavras de Clara ainda ecoavam, cada frase carregando um peso imenso, enquanto as pessoas trocavam olhares carregados de incerteza. O padre, agora rodeado por sua própria desgraça, parecia um homem perdido em meio ao caos. Então, um estalo repentino cortou o ar, como se algo estivesse prestes a se romper. A madeira do teto começou a ranger, e uma sombra escura se formou, seguindo-se de um estrondo ensurdecedor. Um pedaço do teto despencou, levantando um grito coletivo de terror entre os presentes. O chão tremeu, e a luz do sol foi rapidamente eclipsada por nuvens pesadas que se acumulavam acima da igreja. Ana Maria, de fora, assistiu à cena com o coração na garganta. O medo tomou conta de seu corpo, enquanto ela tentava compreender o que estava acontecendo. O caos dentro da igreja a puxava de volta, mas ela estava paralisada.
Uma parte dela queria correr para dentro e se certificar de que sua mãe e todos estavam bem. Outra parte a impedia, paralisada pelo choque. Lá dentro, a multidão se espalhava, muitos se jogando no chão em busca de abrigo. O padre José, que antes se sustentava ereto, agora claudicava, seu rosto pálido refletindo a dor de um homem que sabia que estava prestes a perder tudo. Clara, ainda gritando, não conseguia parar. Ele prometeu vidas, não só poder. Ele é um traidor. Os murmúrios aumentaram, e alguém na multidão começou a gritar. O que está acontecendo? Mas antes que qualquer resposta pudesse ser dada, o chão começou a abrir. Uma rachadura longa e serpenteante que se estendia por todo o altar, como se a própria terra estivesse reclamando. Saia! Todos saiam agora! Lampião gritou, sua voz atravessando o ruído. A bravura do cangaceiro agora soava como um chamado para a sobrevivência. Mas o que os esperava fora? Ana Maria pensava, sentindo o aperto no peito. Ela precisava de respostas. Então, no meio da confusão, Clara fez uma pausa. Seu olhar se fixou no padre José, e sem hesitar gritou. O pacto não foi só seu. Você não é o único a ter um segredo. Nós temos uma mãe que também fez um. E ela não é só sua, não é só seu. A multidão ficou em silêncio, absorvendo o que acabara de ouvir. A mãe de todos nós, os que você supostamente protege. Ela também fez um pacto e pôs os filhos em risco por causa das suas mentiras. As palavras pairaram no ar por um longo momento. Todo o tumulto, medo e raiva se tornaram um peso insuportável. Joaquim, ouvindo o que Clara disse, baixou a cabeça lentamente, a realidade esmagando-o. Não. Isso não pode ser verdade. Como? Como ela pode ter feito isso? Nesse instante, o chão sob seus pés fez um barulho alto, como um rugido. Dona Maria, incrédula, gritou. Quem é essa mãe? O que você está dizendo? Ela olhou com desespero para o padre, seus olhos implorando por uma explicação que ele não podia dar. O horror e a desconfiança se entrelaçaram como serpentes em um abraço mortal. Nesse momento, um novo estalo ecoou pela igreja, e a sombra que antes se formara, agora tomava forma, como uma figura nebulosa, surgindo lentamente da treva. Era uma mulher alta, seu rosto parcialmente escondido na escuridão. Eu sou a mãe, a verdadeira mãe, e tudo o que criaremos juntos não é só suas promessas ou meus erros. É uma maldição que carrego. Nós sempre estivemos conectados. A presença dela intensificou o pânico, o que mais eles não sabiam. Como tudo se entrelaçava em uma teia de segredos que ameaçava engolir a todos. Ana Maria sentiu seu estômago revirar e o medo crescer. E enquanto a verdade se desdobrava diante deles, o futuro da Vila da Esperança parecia cada vez mais incerto. O que ocorreria agora, com esse novo personagem revelado? Ana percebeu que estavam apenas começando a entender a escuridão que os cercava. E a pergunta permanecia: quem realmente estava no controle dessa história? A mulher que buscava explicar sua própria verdade se destacou na sombra, seus olhos brilhando como chamas. Eu sou a mãe, a verdadeira mãe. E tudo o que criaremos juntos não é só suas promessas ou meus erros. É uma maldição que carrego. Nós sempre estivemos conectados. As palavras dela reverberaram pela igreja, como se um feitiço estivesse sendo lançado. As pessoas na sala mal podiam respirar. O que a mãe de Joaquim realmente fazia ali? Quem era ela de verdade? Uma figura nebulosa que agora prometia desmascarar os seres que consideravam conhecidos. Clara olhou para ela com um misto de medo e esperança. Mas tudo parecia mais complexo. Em meio a isso, um renovado fervor crescia. Você não pode simplesmente entrar e destruir tudo. Dona Maria gritou, a voz trêmula. Que tipo de mãe é você? Onde esteve quando Joaquim e eu precisamos de você?
Seu desespero fez a sala tremer. Eu estive aqui o tempo todo, mesmo que você não saiba. A mulher respirou fundo. A verdade é que eu não sou apenas a mãe de Joaquim, mas de todos vocês. Eu estou ligada a esse lugar, à sua dor e aos segredos que guardaram por tanto tempo. A tensão na igreja crescia, como uma corda prestes a se romper. Mas então aconteceu o inesperado. Um tremor violento severamente cortou o chão. As pedras começaram a rachar mais rapidamente, como se um vulcão estivesse prestes a entrar em erupção. Um grito ecoou. Alguém na multidão caiu, preso sob uma pilha de escombros. O pânico se espalhou. Ana Maria observou o caos se desenrolar do lado de fora. Ela queria entrar, ajudar sua mãe, mas suas pernas não respondiam. A verdade agora parecia uma pedra pesada dentro dela, sufocando qualquer esperança. Enquanto isso, o padre José, suando e fitando a mãe de Joaquim, estava paralisado. O que você fez? Ele gaguejou, a voz cheia de horror ao olhar para o abismo que se abria. E tento proteger vocês, disse a mulher com um tremor na voz, a sombra de arrependimento cruzando seu rosto. Mas para isso, preciso da força de todos, senão essa maldição nos consumirá. Nesse momento, algo surreal aconteceu. Uma luz ofuscante irrompeu da fissura no chão, como se a própria terra estivesse se rebelando. Todos na igreja ouviram a voz de uma criança, clara e inocente, ecoando: "Vocês precisam me libertar." Era um som poético, cortante, que falava de inocência perdida. "Quem é você?" Os moradores começaram a gritar, em uníssono. A multidão agora em desespero, entrelaçado de raiva e confusão. Mas a figura da criança não apareceu. E quando as luzes começaram a piscar, uma risada distante, quase diabólica, pôde ser ouvida por todos, deixando a consciência mais opressiva. Isso não pode estar acontecendo. O que está por trás disso? Joaquim gritava agora, seu rosto repleto de desespero e uma verdade incômoda que estava começando a se desenhar diante dele. A figura nebulosa de sua mãe agora parecia uma presença misteriosa e aterrorizante, como se tudo o que eram e conheciam estivesse prestes a desmoronar. A tensão se elevou a um novo nível, cada coração pulsando como se estivesse prestes a explodir. Ana Maria observava a cena entre a dor e a incerteza, enquanto todos na igreja começaram a perceber que os laços que pensavam serem familiares eram meramente ilusões. As reviravoltas a levaram a uma conclusão inquietante. Todos estavam conectados por segredos mais profundos do que jamais poderiam imaginar. A luz começou a se intensificar, e a criança grita por liberdade ecoava forte, preenchendo a igreja de um pé. O que realmente guardavam em seus corações, escondendo não só a dor, mas verdades devastadoras que poderiam transformar seu mundo para sempre. A escuridão se aproximava, e o coração de Ana Maria batia com força ao considerar a verdade. Quem realmente estavam ali? E quem eram as pessoas que por um momento pensou que conhecia? A luz explosiva emanava da fenda no chão, espirrando faíscas que dançavam no ar. Todos ficaram paralisados, os olhares fixos nesse abismo que parecia pronto para engolir a realidade da Vila da Esperança. O grito infantil ecoou novamente, e antes que alguém pudesse agir, uma figura familiar surgiu da clareira nos escombros, arrastada pela luz. Era Ana Maria. Os olhos dela buscavam por seus entes queridos e seu rosto mostrava um misto de determinação e terror. "Parem!" ela gritou, a voz vibrando com uma força que todos podiam sentir. "Não deixem que isso aconteça." Já não era apenas uma jovem perdida. Ela se tornara uma guardiã da verdade, uma heroína Mas neste exato momento, a realidade se distorceu novamente. A mulher nebulosa que se apresentara como mãe de Joaquim deu um passo à frente, sua figura carregando um peso de arrependimento.
Eu fui enganada também, ela revelou, a voz tremendo. Aquilo que a maldição traz não afeta apenas nossas vidas, mas transpassa gerações. As revelações a atingiam como relâmpagos. Ana Maria olhou para Clara, que ainda estava paralisada, e depois para a mulher. Você sabe quem é a criança? Perguntou ansiosamente, a confusão a dominando. O que precisa ser feito para libertá-la? Dona Maria, agora relutante, era forçada a confrontar sua própria dor. Por que você nunca se apresentou antes? Que vínculo você tem conosco? A tensão em seu timbre era palpável, e sua defesa estava crescendo a cada palavra. A mulher olhou nos olhos de todos, parecendo assumir o papel de mediadora e vítima ao mesmo tempo. Esse lugar guarda segredos que remanescem ainda mais profundos do que imaginam. Ana, você não é apenas a filha de Dona Maria, mas parte de uma linhagem que foi amaldiçoada por nossas escolhas. O padre, ele manteve a verdade nas sombras, esperando que o passado se calasse. Mas aqui estamos, mergulhados em um ciclo que inclui vocês. E, com um movimento abrupto, a mulher pousou a mão sobre o peito do padre José. Neste exato momento, uma onda de energia percorreu a igreja, e todos sentiram o chão vibrar sob seus pés, como se a própria terra estivesse reagindo. O peso do manto de segredos foi retirado, e os ecos de risadas e choros de crianças não vistas antes preencheram a igreja. Um grito angustiado cortou o ar. Não! O que você está fazendo? Joaquim gritou, confuso e desesperado. A mulher estava prestes a revelar algo que poderia mudar tudo mais uma vez. Nesse instante, um clarão verdadeiro irrompeu do chão. O que deveria ser uma libertação transformou-se em caos absoluto. O altar começou a se desintegrar, pedras voando como se a própria realidade estivesse se despedaçando. Está acontecendo. O que já fizemos está retornando para nos tomar. A mulher gritou, seu rosto expressão alarmante, enquanto olhava para o abismo. Um estremecimento percorreu todos. Ana Maria, sentindo a terra tremer, gritou, todos precisamos nos unir. Se somos realmente ligados, talvez possamos acabar com essa maldição. Mas no fundo, a incerteza assombrava. Será que teriam força suficiente para enfrentar a escuridão que os cercava? As vozes se misturavam em pânico, e sem aviso, um objeto voou pela igreja, atingindo o altar e estilhaçando as últimas esperanças. No meio do caos, uma verdade chocante se formou. Eu não sou o que pensam, o padre José declarou, a voz agora grave e cheia de desespero. Eu não fui o único a fazer um pacto. A verdade é que a mãe de Joaquim não é apenas a minha ex-mulher, mas a própria razão pela qual todos estamos aqui hoje. Ela é... A palavra que se formava em seus lábios parecia ser a única saída, mas antes que pudesse terminá-la, um grito ensurdecedor fez o chão tremer ainda mais, e uma presença obscura emergiu do abismo, pronta para reclamar o que era seu. Os ecos trovejaram, e assim, as escolhas que definiram o passado do padre, de Ana Maria, de Joaquim e de todos na vila começaram a se desvelar em uma tempestade. O que estava por vir transformaria a compreensão de cada um de como a vida e os segredos se entrelaçavam em um ciclo infindável. A pergunta ainda pairava no ar. Quem realmente era a mãe de Joaquim e qual seria o preço que todos teriam que pagar por segredos que nunca deveriam ter? Todos estavam em estado de pânico, mas nesse momento o padre José olhou fixamente para a figura nebulosa. Você não sabe o que está fazendo, ele gritou, sua voz tremendo de desespero. Você não pode jogar tudo isso para o ar. Mas a mulher apenas balançou a cabeça, seu semblante tomado por uma súplica quase dolorosa. Eu sou a mãe de todos vocês, e a única maneira de quebrar o ciclo
é encarar a realidade. O pacto não é só meu, mas nosso. Joaquim, atordoado, olhou para a mãe, agora envolta em uma luz intensa que emanava da fenda. A figura da criança parecia cada vez mais real, e o eco de sua voz ainda ressoava em seus ouvidos. "O que precisamos fazer?" ele gritou, angustiado. Então, tudo ficou escuro de repente. A luz na fenda foi consumida por uma sombra negra que brotou de suas profundezas. "É hora de decidir", bradou a mulher, a voz firme e autoritária. "Se não se unirem, se não enfrentarem a verdade, todos vocês sofrerão as consequências." Uma onda de energia percorreu a igreja, fazendo com que todos tivessem a sensação de serem puxados para dentro do chão. Ana Maria se agarrou à árvore do lado de fora, seu coração acelerado. "Mãe!" ela gritou, mas o som de sua voz foi perdido no tumulto. E foi neste momento que algo absolutamente chocante aconteceu. A sombra que brotava da fenda tomou forma, revelando uma figura que todos conheciam muito bem. Era o próprio Padre José, mas sua aparência estava distorcida, como se todo o peso de suas escolhas o tivesse transformado em algo monstruoso. "Vocês não podem me destruir", ele gritou, sua voz ecoando com uma malícia que não era sua. "Eu sou o guardião desse segredo." Um grito coletivo ecoou pela multidão, e Dona Maria, tomada pelo medo, cercou o corpo de Ana Maria. Você é o monstro por trás disso." Ela percebeu a verdade que antes estava oculta. O que todos acreditavam ser a proteção se transformara em uma maldição. O padre distorcido desferiu um golpe de escuridão, e uma onda de desespero tomou conta da igreja. Se não aceitarem a verdade, não haverá salvação. O grito ecoou, penetrante como espinho no coração de cada um ali presente. Joaquim e Clara se olharam, o entendimento comum pulsando entre eles. O que quer que estivesse ali não era apenas o pai de Joaquim, mas algo mais profundo, mais maligno. E então, para o choque de todos, a mulher que se apresentara como mãe de Joaquim começou a se dissolver, revelando-se como uma marionete do próprio padre. "Eu não sou a verdadeira mãe de vocês", a figura gritou, enquanto sua forma se esvanecia. "Sou apenas uma sombra do que ele queria que fosse." A igreja tremeu sob a revelação. As pessoas começaram a sussurrar, os rostos marcados pelo horror. A sensação estava pairando no ar. Tudo o que sabiam, tudo em que acreditavam, estava sendo desmantelado em frações de segundo. Joaquim, lutando contra as lágrimas, gritou: "O que você fez com nós? O que você ainda quer?" "Você é a linha tênue entre o bem e o mal", disse o padre, com uma risada sinistra. "E agora você terá que fazer uma escolha. Junte-se a mim e recupere o que perdemos, ou lute e nunca descubra a verdade completa." Ana Maria, perdida entre a dor e a confusão, percebeu que tudo mais que conhecia poderia estar em jogo. A história da Vila da Esperança não terminaria ali. As consequências dessa escolha se revelariam e poderiam mudar tudo o que ela sabia. Nesse momento, a pergunta queimava em sua mente: quem era o verdadeiro monstro e até onde estariam dispostos a ir para desenterrar a verdade? A luz explosiva emanava da fenda no chão, a verdade a ponto de ser revelada. Todos estavam em estado de pânico, mas a essa altura, o Padre José olhou fixamente para a figura nebulosa. "Você não sabe o que está fazendo", ele gritou, sua voz tremendo de desespero. "Você não pode jogar tudo isso para o ar." Mas a mulher apenas balançou a cabeça, seu semblante tomado por uma súplica quase dolorosa. "Eu sou a mãe de todos vocês, e a única maneira de quebrar o ciclo é encarar a realidade." "O pacto não é só meu, mas nosso." Joaquim, atordoado, olhou para a mãe, agora envolta em uma luz intensa que emanava da fenda. A figura da criança parecia cada vez mais real, e o eco de sua voz ainda ressoava em seus ouvidos. "O que precisamos fazer?"
Ele gritou, angustiado. Neste momento, algo absolutamente chocante aconteceu. A sombra que brotava da fenda tomou forma, revelando uma figura que nenhum deles esperava. Era Ana Maria. Mas ela não estava sozinha. Ao seu lado, uma presença familiar e aterrorizante se materializou. Era seu pai, o falecido pai de Ana Maria. Não, isso não pode ser. Joaquim gritou, sua voz ecoando como um soco no ar. Ele morreu! O padre José ficou em estado de choque. A fúria em seus olhos era notável. Como você? O que está acontecendo? Você está vivo? Sim, ele estava, mas não da forma que todos pensavam. O homem que todos conheceram como um bom pai, um prestativo morador da Vila da Esperança, revelou-se como uma criatura que desafiava a realidade. Eu sou o que você deseja que eu seja, disse ele, sua voz como um sussurro frio que fez o corpo de Ana Maria estremecer. Mas sou também o que você teme. Os olhares se cruzaram, horror se espalhando como uma onda. Vim avisar, ele continuou, e a sombra ao seu redor parecia pulsar com cada palavra. Vim avisar que a maldição é muito mais antiga e profunda do que vocês podem imaginar. E está ligada à verdade de cada um aqui. Ana Maria estava aturdida. O nó na garganta a impedia de falar. Pai, você não pode estar aqui. O que está acontecendo? Você não pode ser real. Suas palavras saíram num sussurro trêmulo. Eu sou real, Ana. E a verdade é que eu não morri como vocês pensam. Eu fiz parte do pacto que o padre José agora carrega nas costas. Assim como você, eu também fui pego nessa teia. Cada palavra penetrou na mente de Ana como a lâmina fria de uma faca. E é por isso que estou aqui, para salvar você de um destino pior que a morte. Nesse instante, o chão começou a rachar ainda mais. A realidade parecia se desintegrar a cada segundo. Clara, em estado de choque, gritou. O que quer dizer com salvar? O que aconteceu com você e nossa família? O desespero discorria por suas palavras. Precisamos escolher, respondeu o pai de Ana, a voz agora carregada de um peso cruel. Sacrificar o que vocês amam por seus desejos ou lutar contra essa maldição que nos une. Algo que nem o padre, nem eu, nem sua mãe podem escapar. E apenas um de vocês pode ficar, conforme a maldição exige. Um grito coletivo surgiu do painel da igreja. O padre José lutou contra sua própria transformação, contradizendo o que sua essência havia se tornado. Não confiamos nisso. A verdade não é assim. Sua voz se quebrou, e a presença do pai de Ana se fortaleceu, como se alimentasse o caos. No fundo, vocês sempre souberam que a verdade era mais cruel do que pensaram. Nunca poderiam confiar em mim ou no que eu fiz. Está tudo interligado. A luz da fenda agora pulsava, refletindo a agonia e a esperança de todos ali. Cada coração batia como se lutasse contra uma força invisível, e o terror tomou conta do ambiente uma vez mais. Ana Maria disse, sua voz agora firme. Não podemos escolher entre o amor e o sacrifício. Temos que unir nossas forças e quebrar o ciclo. Não podemos deixar que a maldição ganhe. Não deixaremos que o passado nos controle. E a igreja tremeu. A energia se intensificou, aproximando-se do clímax, enquanto o que estava em jogo se desdobrava diante deles. A questão pairava no ar e se espalhava como uma sombra. O que realmente estavam dispostos a fazer? E quem teria que arcar com o peso do que a escolha significava? No fundo, Ana Maria sentiu que estava prestes a descobrir uma verdade que poderia mudar tudo, revelando que a luta por liberdade e identidade era muito mais complexa do que a simples luta contra o mal, e que quem realmente lutava contra eles poderia já estar dentro de cada um ali. A luz explodiu ainda mais, preenchendo a igreja como um sol que não poderia ser ignorado. O padre José, seu rosto marcado pela dor e pela loucura, gritou: Vocês não sabem o que estão fazendo. Não podem interferir. Mas Ana Maria,
Agora resoluta, olhou para sua mãe e para Joaquim, e o que ela viu ali fez seu coração pulsar com uma força renovada. Eu não tenho medo, disse ela, as palavras saindo com um peso que todos podiam sentir. Se somos realmente ligados, não podemos deixar que o medo nos controle. Com um passo à frente, Ana estendeu a mão, buscando a conexão que sabia que existia entre eles, entre todos os presentes. Clara se juntou a ela. Nós vamos enfrentar isso juntos. Essa maldição não nos define. Sua voz ressoava com um fervor que incendiava a esperança. Dona Maria, em lágrimas, uniu-se às outras duas, suas mãos entrelaçadas como um símbolo de força e união. O pai de Ana, ainda figura nebulosa e assustadora, olhou para elas. Vocês estão se colocando em risco. Mas uma parte da luz que emanava da fenda parecia se interessar por elas, atraindo uma nova corrente de energia que começava a se formar. Renda-se! Dona Maria gritou ao padre. A verdade não pode ser escondida por mais tempo. Precisamos quebrar esse ciclo de dor. E com isso, uma onda de determinação surgiu entre todos, cada um reconhecendo seu papel nessa luta. O chão tremeu mais uma vez. A luz na fenda intensificou, vibrando em resposta aos sentimentos que fluíam da união deles. O padre José, a sombra raviosa, olhou ao redor, descrevendo o desespero em seu semblante. Não! Ele gritou desesperado. Esse não é o caminho! Mas Ana Maria e os outros não hesitaram. O medo foi substituído pela coragem, e assim a fenda começou a se fechar, à medida que a energia se equilibrava. O tempo parecia congelar por um instante, enquanto a verdade se misturava com a raiva e a dor. A luz envolveu cada um deles, num abraço caloroso e poderoso. De repente, um grito ecoou. O grito da criança, agora com um rosto claro, surgindo no meio da luz. Um sorriso de inocência. Liberdade. Liberdade para todos. E naquele momento, uma onda de energia imperativa varreu a igreja, limpando o espaço de toda a maldade acumulada. E com a pulsação da verdade se instaurando, a figura do pai de Ana começou a se dissipar. Você me libertou, ele disse, a forma dele se desfazendo entre a luz. Agora, você é livre, todos vocês. Seu olhar era calmo, e Ana Maria sentiu um calor no coração, como se uma parte dele estivesse ali, dentro dela, para sempre. O padre José caiu de joelhos, seu olhar vazio diante da transformação. O que eu fiz? O que eu me tornei? Ele sussurrou, a essência de seu ser começando a desmoronar sob o peso da culpa, finalmente revelada. E assim, enquanto as paredes da igreja tremiam, a luz se intensificou. A maldição enterrada por gerações foi finalmente quebrada. Joaquim e Clara abraçaram Ana Maria e Dona Maria. Não havia mais espaço para segredos, não havia mais lugar para medo. Mas à medida que o silêncio preenchia o ar, uma nova realidade se formava. A verdade continuava uma força potente, um mistério profundo. O que poderia vir a seguir? Seria possível que novos desafios aguardassem por eles, mesmo após esse triunfo? O tempo diria. E a Vila da Esperança, agora mais forte, olhava para frente. Uma nova jornada estivesse prestes a começar. Ana Maria sabia que a luta pela verdade continuaria. E antes de se despedir, quero fazer um apelo urgente a vocês. Se você está tão envolvido nessa história quanto nós, é hora de se inscrever imediatamente no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar essa comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. Eu quero ouvir tudo. E, por favor, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final impactante. Não espero nem mais um segundo. Vamos juntos nessa jornada.